Olá, boa noite. Boa noite. O juiz Sérgio Moro bloqueia contas bancárias e imóveis de Lula. O objetivo é ressarcir a Petrobras se a condenação for confirmada. Temer pede ao Supremo acesso à gravação feita por Joesley Batista. A defesa prepara-se para a sessão da Câmara, que votará a denúncia por corrupção. Marcos Valério fecha acordo de delação sobre o mensalão tucano. Ele está preso, condenado a 37 anos no mensalão petista. A Polícia Federal aponta indícios de corrupção no Tribunal de Contas da União. As informações são da empreiteira UTC e também envolvem Lobão, Renan e Jucá. Ouvidor vai à missa de 7º dia e critica a PM que matou o carroceiro. A cerimônia lotou a Catedral da Sé e se tornou um ato contra a violência policial. Lojistas de São Paulo esperam aumentar as vendas com frio. Nas áreas de comércio popular crescem as promoções e o movimento. O Jornal da Gazeta está no ar. Suspeito de matar fundador da torcida organizada Mancha Verde do Palmeiras é preso em Osasco, na Grande São Paulo. Marcelo Ventola era um dos homens mais procurados no estado. Um outro suspeito de participação no crime permanece foragido. O principal suspeito de ter matado o fundador da torcida organizada Mancha Verde foi transferido hoje de manhã do DHPP para a carceragem do 77º Distrito Policial em Santa Cecília, região central de São Paulo. Não tem nada a ver com isso não, meu. Marcelo Ventola, conhecido como Marcelinho, era um dos homens mais procurados pela Polícia Paulista e foi preso ontem à noite em Osasco, na Grande São Paulo. Ele estava foragido desde março, quando a Justiça decretou a prisão preventiva dele. Segundo as investigações, ele teria sido o autor dos 22 disparos que mataram Moacir Bianchi. A motivação para o assassinato, segundo a polícia, seria uma disputa pela composição de uma nova diretoria da organizada. Uma câmera de segurança registrou o crime. As imagens mostram o fundador da Mancha Verde parado no semáforo, no bairro Ipiranga, na Zona Sul, quando um homem desceu de um outro carro e atirou várias vezes, e depois fugiu. O crime ocorreu horas depois de uma reunião entre integrantes da Mancha Verde, na sede da torcida em Perdizes. Bianchi teria participado do encontro, marcado por várias discussões. Marcelinho nega a participação no crime. Ele já tinha sido condenado a quase 38 anos de prisão por outros crimes, como roubo e formação de quadrilha, e estava em liberdade provisória. Um outro suspeito, que seria o motorista do carro, também teve a prisão decretada e está foragido. Ele foi identificado pela polícia como Rafael Martins Silva, o Zequinha. Hoje, o advogado dele disse que o cliente só vai se apresentar à polícia se o pedido de prisão for revogado. Um cidadão primário, chefe de família com ótimos antecedentes, não precisa ficar preso para colaborar com as investigações. Ele pode muito bem se apresentar, colaborar com as investigações e responder ao processo em liberdade. Nós esperamos a solução do caso e que os responsáveis sejam punidos. Polícia Federal deflagra operação para desarticular grupo do crime organizado que planejava mortes de agentes penitenciários federais. 2 membros do PCC já foram presos pelo assassinato de um servidor do Rio Grande do Norte. A Operação Força e União cumpre ao todo 14 mandados pelo país de busca e apreensão, condução coercitiva e prisão preventiva. Os policiais prenderam hoje integrantes da facção criminosa em Presidente Prudente, interior de São Paulo, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por estarem envolvidos na execução do agente Henry Charles, morto a tiros em abril. Desde o ano passado, outros 3 assassinatos de servidores do sistema prisional foram registrados. O primeiro homicídio, identificado como sendo de autoria do PCC, foi de Alex Belarmino Almeida Silva, em setembro, ordenado por um dos líderes da facção criminosa, o Tiriça. Segundo a Polícia Federal, o plano do PCC era matar 2 servidores por presídio, usando informantes que acompanhavam a rotina dos agentes.
Foi realizada hoje a missa de 7º dia do carroceiro morto a tiros por um policial militar em Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo. A corregedoria ainda não deu informações sobre um vídeo que teria registrado o momento dos disparos, mas que foi apagado do celular de uma testemunha por um PM. A missa de 7º dia do catador de materiais recicláveis, Ricardo Silva Nascimento, de 39 anos, lotou a Catedral da Sé no início da tarde de hoje. Moradores de rua, moradores do bairro de Pinheiros, representantes de entidades de direitos humanos, jornalistas e artistas participaram da cerimônia e pediram o fim da violência policial. Os estabelecimentos comerciais onde eu vi foi sempre com educação e pagando pelo que comprava. Isso vale ressaltar. Educação, respeito com todos. Eu tinha por ele meu amigo de bairro, como qualquer outro. Foi na rua Morato Coelho, em Pinheiros, na Zona Oeste, que na quarta-feira passada, Ricardo teria pedido um pedaço de pizza em uma pizzaria do bairro e se revoltado quando negaram a comida. Quando a polícia foi chamada, ele teria levantado um pedaço de madeira. Segundo testemunhas, Ricardo foi atingido por 2 tiros no peito. O autor do disparo, um dos PMs, alega que atirou para se defender. As cápsulas e o corpo de Ricardo foram removidos do local pelos PMs, o que é proibido pela corporação desde 2013. A mãe do rapaz, presente à missa, disse que não acredita na história porque o filho não era pedinte, tinha comportamento tranquilo e dinheiro da reciclagem. Dona Aristides diz que agora só resta a justiça. Só porque é catador de papelão, quer dizer que eles não são igual nós. Não tem nada a ver. Está errado isso aí. Os 2 PMs envolvidos na ocorrência e outros 3 policiais da Força Tática que prestaram apoio estão afastados das ruas. Eles foram remanejados para serviços administrativos. O caso está sendo investigado pela própria Polícia Militar e também pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em um inquérito paralelo. Mas um vídeo que mostraria o exato momento dos tiros contra o carroceiro até agora não apareceu. Segundo a testemunha, as imagens foram apagadas na hora pelos policiais e o celular foi trazido aqui para a corregedoria para tentar recuperar a gravação. Foram os policiais da corregedoria que levaram essa testemunha e deixaram claro que esse celular, eles tentariam resgatar as imagens que tinham sido apagadas anteriormente por policiais inescrupulosos ali anteriormente. Esses mesmos policiais que adulteraram, fraudaram a cena do crime, tiraram lá as cápsulas na frente de todo mundo, tiraram o corpo do carroceiro na frente de todo mundo, enfim, fraudando totalmente, escancaradamente a cena do crime. O ouvidor disse que não há prazo para a entrega da gravação. A Secretaria Estadual da Segurança Pública informou que o caso também é acompanhado pela Corregedoria da Polícia e que a arma do PM envolvido na ocorrência foi encaminhada para a perícia. Um morador de rua foi encontrado morto no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital, na tarde de ontem, considerada a mais gelada desde 2013, com termômetros na marca dos 10 graus. Segundo a polícia, o homem não tinha sinais de violência, o que indica que ele pode ter morrido por causa do frio. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, em algumas regiões a sensação térmica chegou a 0 grau. O último levantamento feito em 2015 pela Prefeitura e a Fundação FIP mostrou que a capital tinha quase 16 mil moradores de rua. Já o prefeito João Dória afirma que o número atual é de 25 mil. O governo municipal disse que conta com 11.800 vagas de acolhimento na cidade. E o frio continua intenso por aqui. O paulistano, que levantou cedo, enfrentou hoje a manhã mais fria do ano, com 7,9 graus. Tá gelado mesmo. Para se ter uma ideia, durante a tarde a temperatura foi aos 14 graus e já voltou a cair agora à noite. E será que esse frio todo diminui amanhã? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Aos poucos, bem lentamente, a massa de ar polar vai enfraquecendo e o frio diminui.
Mas isso ainda de forma bem discreta, viu? Para amanhã as temperaturas ainda ficam baixas em todo o centro-sul do Brasil e temos previsão de geada na região sul até o sul do Mato Grosso do Sul. Deve chover em toda essa faixa verde, principalmente entre o Espírito Santo e o sul da Bahia, Sergipe e o Rio Grande do Norte, com tempo mais fechado ali entre Pernambuco e Paraíba, e no extremo norte do país, onde o tempo fica bem quente e abafado. Vamos ver aqui como ficam algumas temperaturas? Olha só, em Curitiba, mínima nessa madrugada de 4 graus, não mais 0 como nessa última que passou, e máxima amanhã à tarde de 17 graus. Na capital gaúcha, os termômetros ficam entre 3 e 16 graus amanhã. Em Vitória, máxima só de 23 graus, com tempo ainda bastante instável. E o dia vai ser chuvoso também em Recife, onde os termômetros vão ficar entre 21 e 26 graus amanhã. Para São Paulo, a grande diferença em relação a hoje é que o sol volta a predominar em todo o estado. Então, não temos mais chances de chuva, inclusive aqui na faixa leste, mesmo com a nebulosidade prevista. E esse sol ajuda a esquentar. A máxima já vai aos 26 graus em Presidente Bernardes, 28 em Votuporanga. Em Franca, não faz mais que 18 graus amanhã à tarde, mas em São José do Rio Preto chega a fazer até 26. E no litoral, a temperatura máxima sobe de 17 hoje para 23 graus amanhã à tarde em Santos. Para a capital paulista ainda faz frio nessa quinta-feira, mas não como nesses últimos dias, e o sol volta a predominar. Nessa madrugada e também de manhãzinha teremos temperaturas ainda na casa dos 8 graus e máxima amanhã à tarde de 16 graus. Aí na sexta-feira esquenta mais, a máxima vai aos 21 graus e no sábado, apesar do céu com mais nebulosidade, a temperatura sobe mais e chega aos 24 graus aqui na região metropolitana. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em primeira instância, determina o sequestro dos bens e o bloqueio de contas bancárias do ex-presidente Lula. O dinheiro estava dividido em 4 contas de Lula em diferentes bancos. No do Brasil, R$ 397.636,09. Na Caixa Econômica Federal, R$ 123.831,05. No Bradesco, R$ 63.702,54. E no Itaú, R$ 21.557,44. Além do dinheiro, Moro confiscou do ex-presidente 3 apartamentos em São Bernardo do Campo, sendo um deles a residência do petista, um terreno em Riacho Grande e 2 veículos. Lula pode usufruir dos bens, mas não vendê-los. O sequestro dos bens foi decretado a pedido do Ministério Público Federal. Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato queriam o bloqueio de uma fortuna de mais de 195 milhões de reais. O montante faz parte de um cálculo feito por procuradores com base em danos à Petrobras, vítima do esquema de cartel e propinas instalado em suas principais diretorias entre 2004 e 2014. Moro determinou o confisco de até 10 milhões de reais das contas, mas o Banco Central só encontrou pouco mais de 660 mil reais. O despacho data de 14 de julho e tem como objetivo, segundo o juiz, garantir a reparação dos danos decorrentes do crime. O ex-presidente já foi informado sobre a decisão e disse que vai recorrer. Na semana passada, Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex em Guarujá, no litoral paulista. Neste caso, Moro também determinou o confisco do imóvel, cuja posse é atribuída a Lula, e o pagamento de multa de 16 milhões de reais pelo petista. O valor seria para reparar o dano à Petrobras, de onde teria saído o dinheiro investido no triplex. Mas o ressarcimento só deverá ser feito se a condenação de Lula for confirmada, após o esgotamento dos recursos em todas as instâncias. Lula ainda é réu em 4 outras ações penais. No âmbito da Lava Jato, é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por ter recebido propinas destinadas à compra de um terreno para a nova sede do Instituto Lula e de um imóvel vizinho ao apartamento onde mora, em São Bernardo do Campo.
Lula também teria articulado para tentar evitar que o ex-presidente da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, fizesse um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Na Operação Janus, um desdobramento da Lava Jato, o petista responde por corrupção passiva, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa em um processo sobre obras da Odebrecht em Angola, na África. Na Operação Zelotes, o ex-presidente é acusado de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa ao supostamente ter tentado interferir na aquisição de 36 aviões militares da fabricante sueca Saab. No fim de maio, Lula foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso referente ao sítio em Atibaia. Segundo a acusação, as empreiteiras OAS, Odebrecht e Chain teriam desembolsado R$870 mil em benfeitorias para adequar o imóvel às necessidades do ex-presidente, em contrapartida ao esquema de propinas que ele teria estruturado na Petrobras. Se aceita a denúncia, Lula se tornará réu pela 6ª vez. Publicitário Marcos Valério, que está preso após ser condenado no mensalão petista, fecha a delação premiada com a Polícia Federal sobre o mensalão Tucano. O acordo ainda precisa ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal. De todos os réus, foi sobre ele que a mão da justiça foi mais pesada. O operador do chamado mensalão foi condenado a 37 anos de cadeia e está preso desde 2013. A pena imputada ao publicitário Marcos Valério foi maior que a de figuras importantes do PT, como o ex-ministro José Dirceu e o ex-presidente do partido José Genuíno. Agora, no acordo que acaba de assinar com a Polícia Federal, Marcos Valério deve delatar envolvidos naquele que é considerado o embrião do escândalo petista, o mensalão Tucano, em cujo processo ele é réu. No despacho que autorizou a transferência de Valério para outra cadeia no intuito de concluir a delação, o juiz destacou o inegável interesse público sobre fatos ilícitos que envolvem a República. Marcos Valério é acusado de usar as agências de publicidade dele para lavar R$3,5 milhões na época, desviados de empresas públicas de Minas Gerais, para a campanha à reeleição do então governador Eduardo Azeredo, do PSDB, em 1998. Valério operava do mesmo jeito que no mensalão do PT. Recebia o dinheiro por meio de contratos fictícios de publicidade e emitia notas frias de serviço que não eram prestados. Azeredo, derrotado nas urnas, foi condenado a 20 anos de prisão, mas recorre em liberdade. Na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, onde Valério vai ficar preso agora, os detentos não usam uniforme, ficam com a chave da própria cela e os guardas não andam armados. A transferência faz parte do acordo. A delação premiada de Marcos Valério ainda precisa ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele cita políticos que têm foro privilegiado. Um deles seria o presidente licenciado do PSDB, o senador Aécio Neves. Valério teria relatado o desvio de dinheiro em contratos quando Aécio era governador. O Tucano já é investigado no Supremo, suspeito de agir para maquiar dados do Banco Rural em 2005 para esconder o mensalão Tucano da CPI no Congresso, que investigava o esquema. Marcos Valério teria revelado novos detalhes desse caso em fevereiro ao Ministério Público de Minas, que na época não demonstrou interesse em fechar um acordo para a redução da pena, como queria a defesa do publicitário. Aos promotores, Valério teria relatado ainda desvios fora das divisas do estado de Minas. Teria citado fraude em contratos assinados entre 1994 e 2005, durante o governo de Fernando Henrique, do PSDB, e o de Lula, do PT, envolvendo recursos do Banco do Brasil e dos Correios. As acusações envolvendo quadros importantes do PSDB podem agravar ainda mais a situação do governo de Michel Temer, de quem os tucanos são aliados. A Justiça Federal em Brasília adiou mais uma vez o retorno do doleiro Lúcio Funaro ao presídio da Papuda. Ele deve permanecer na carceragem da Polícia Federal até o próximo dia 28 de julho.
Apontado pelas investigações da Operação Lava Jato como operador de supostos pagamentos de propina ao ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, o doleiro Lúcio Funaro foi transferido para a carceragem da Polícia Federal em 5 de julho. Desde então, já conseguiu 2 adiamentos do retorno ao presídio da Papuda, em Brasília. Ele negocia com o Ministério Público Federal um acordo de delação premiada, no qual promete contar detalhes das operações envolvendo Eduardo Cunha e nomes fortes do PMDB, como o ex-ministro Gedel Vieira Lima. A Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal pediu a prorrogação da volta do doleiro ao presídio para colher novos esclarecimentos a respeito de fatos decorrentes das operações conduzidas pelo Ministério Público. Funaro é alvo da Operação Greenfield, que apura fraudes e irregularidades na administração de 4 dos maiores fundos de pensão de empresas públicas do país, além da Operação CEPS, que investiga irregularidades no fundo de investimento do Fundo de Garantia, por tempo de serviço administrado pela Caixa. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Brasileiros ricos, sejam ou não celebridades, estão com problemas com fortunas, bens ou transações no exterior. A Receita ameaça autuar 2.100 brasileiros que têm imóveis em Miami, por não declararem ou subavaliarem seus imóveis. Brasileiros com casas, apartamentos, salas em Miami são 4.765 e 44% deles estão na mira do leão, que anuncia mordidas para a partir de agosto. Já um milionário brasileiro está com problemas bem maiores. É Ricardo Teixeira, que presidiu a CBF por 23 anos. A Justiça Espanhola pediu a prisão de Teixeira por lavagem de dinheiro. Ricardo Teixeira já foi denunciado também nos Estados Unidos, lá acusado de ser um dos mandantes de esquema de lavagem de dinheiro e por receber propina na venda de torneios e copas organizadas pela FIFA. Teixeira foi genro do falecido João Avelange, que comandou a CBF por 17 anos e a FIFA por outros 24 anos. Avelange e Teixeira foram acusados de corrupção. Avelange teve que renunciar ao Comitê Olímpico Internacional e à presidência de honra da FIFA. Ricardo Teixeira também teve que renunciar à CBF e FIFA e hoje vive no Brasil. Assim como Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, Teixeira não sai do Brasil para não ser preso. Nos Estados Unidos está preso José Maria Marim, ex-presidente dessa mesma CBF. Este é um resumo da história político-policial de 60 anos do futebol brasileiro e seus dirigentes. Alguns fatos impressionam. Primeiro, que, assim como na política, tenha demorado tanto para chamar a polícia, e não a do Brasil, onde sempre se soube e se sabe dos negócios e dos sócios. Assim como na política, se existem os corruptos, existem também os corruptores. Em meio a tantas compras e vendas de torneios e copas, esses senhores e seus sócios nunca foram investigados para valer, só em CPIs de Araque. Impressiona tal descaso ou temor, tendo a dimensão que tem o futebol e seus negócios no Brasil. Anuncia-se que, enfim, o Ministério Público vai investigar. Veremos. Boa noite. A defesa do presidente Michel Temer voltou a pedir hoje ao Supremo Tribunal Federal acesso às gravações feitas por Joesley Batista e recuperadas pela Polícia Federal após a perícia técnica em junho. São áudios que ainda não vieram a público e que a defesa do presidente pretende usar durante a argumentação na Câmara. Os advogados de Michel Temer alegam que as gravações periciadas e ainda desconhecidas do público não foram juntadas ao inquérito contra o presidente, após o trabalho da Polícia Federal. O defensor Antônio Cláudio Mariz diz que as gravações são necessárias para compor a defesa durante a votação na Câmara dos Deputados, prevista para o dia 2 de agosto, que vai votar se leva adiante a denúncia contra o presidente no Supremo. A perícia foi finalizada em 23 de junho e concluiu que não houve edição no conteúdo, como alegava a defesa de Michel Temer, que chegou a contratar um perito particular para analisar o material. Porém, os peritos conseguiram recuperar do gravador 7 arquivos de áudio que tinham sido apagados do aparelho. Segundo a acusação, na gravação já conhecida, Temer dá o aval para o dono do frigorífico JBS Friboi para comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na prisão. Além de concordar
concordar com a interferência de Joesley Batista na Operação Lava Jato. Na conversa, o empresário diz ao presidente que está pagando um juiz e um procurador para repassar as informações das operações. O áudio gerou pedido de investigação da Procuradoria-Geral da República contra o presidente da República e pode originar mais uma denúncia contra Temer por parte de Rodrigo Janot. O procurador já anunciou que pretende denunciar Michel Temer novamente, mas que não tem pressa para entregar os novos pedidos ao Supremo. O presidente Michel Temer sancionou hoje o projeto de lei que libera a verba para emissão dos passaportes. Aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional, o projeto autoriza um crédito suplementar de R$ 102.300.000 para a retomada da confecção dos documentos na Polícia Federal. A produção dos passaportes está suspensa no país desde 27 de junho devido à restrição orçamentária. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou hoje, durante uma palestra nos Estados Unidos, que a emissão do documento deve ser retomada ainda nesta semana. Relatório da Polícia Federal aponta indícios de corrupção no Tribunal de Contas da União. Senadores do PMDB também são citados no texto enviado à Procuradoria-Geral da República. Segundo a Polícia Federal, há indícios de corrupção passiva por parte do presidente do TCU, Raimundo Carreiro, do ministro da Corte, Haroldo Cedras, do filho dele, o advogado Tiago Cedras, e dos senadores Edson Lobão, Renan Calheiros e Romero Jucá, todos do PMDB, em esquema para favorecer a empreiteira UTC em processos no tribunal que envolviam as obras da usina nuclear Angra 3. O caso está sendo investigado há mais de 2 anos e tem como ponto de partida a delação premiada do dono da UTC, Ricardo Pessoa. Ele relatou que recebeu um pedido de propina de R$1 milhão de Tiago Cedras. Pessoa entendeu que a quantia seria destinada ao ministro Raimundo Carreiro, relator do processo de Angra 3 no TCU. Na delação, o empreiteiro afirmou que depois desse pagamento não houve problema com o contrato da obra no tribunal. Outros delatores da Lava Jato, da Camargo Correia, Andrade Gutierrez e Odebrecht, confirmaram o esquema e envolveram também Haroldo Cedras. No texto, a polícia diz que foi possível identificar mais de 14 mil registros de ligações entre os terminais vinculados a Tiago Cedras e seu escritório, e o ministro Haroldo Cedras e seu gabinete. O relatório também confirma que as obras da usina de Angra 3 tinham um orçamento bilionário e foram objeto de esquema de pagamento de propinas no âmbito da eletronuclear, assim como as contribuições políticas ao PMDB, que detinha controle sobre o Ministério de Minas e Energia, ao qual a estatal está vinculada. Na época, Edson Lobão era o titular da pasta. A delegada Graziela Machado da Costa e Silva afirmou que os políticos aceitaram valores pelo simples fato de serem integrantes da cúpula do partido, que controlava o Ministério de Minas e Energia, com influência suficiente para interferir positiva ou negativamente na contratação ou execução de contratos firmados naquela seara. Disse também que a UTC Engenharia atendeu aos pleitos de doação eleitoral feitos por Renan Calheiros e Romero Jucá em favor da candidatura de seus filhos, já próxima à assinatura do contrato pelo consórcio Agramon, que a UTC fazia parte com a eletronuclear. Em relação a Renan e Jucá, a Polícia Federal aponta, além dos indícios de corrupção passiva, também os de lavagem de dinheiro. A defesa dos senadores Edson Lobão e Romero Jucá disse que o relatório é a prova mais evidente de que existe hoje uma criminalização da política. E o senador Renan Calheiros afirmou que a acusação é totalmente infundada. O TCU afirmou que ligações de e para escritórios de advocacia são procedimentos usuais e corriqueiros em gabinetes de quaisquer tribunais, em virtude de solicitação de informações. O presidente do tribunal, Raimundo Carreiro, disse que quando o inquérito da Polícia Federal sobre o caso UTC foi aberto, ele imediatamente quebrou os seus sigilos bancário, fiscal e econômico, no intuito de colaborar com as investigações. O ministro Haroldo Cedras disse que suas ações sempre se pautaram pela ética, lisura e respeito aos princípios republicanos. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o jurista Walter Maiorovitch sobre as últimas decisões da Justiça em relação a Lula e Temer. Começou hoje no Uruguai a venda em farmácias de maconha legalizada para uso recreativo.
A maconha vendida nas farmácias do Uruguai é produzida pelo Estado e sua venda será controlada. Para ter acesso, o consumidor precisa ser cadastrado e poderá comprar um máximo de 40 gramas por mês de 2 variedades da planta para consumo. Desde o início das inscrições, em maio desse ano, cerca de 4.700 dos quase 3,5 milhões de habitantes do país se cadastraram para comprar maconha em 16 farmácias que aderiram ao programa. A legislação uruguaia autoriza o acesso a cannabis por cultivo em lares, cultivo cooperativo em clubes e venda em farmácias de maconha. A legalização da produção, comercialização e distribuição da droga no país foi aprovada durante o mandato do ex-presidente José Mujica, em 2014, como estratégia de luta contra o narcotráfico. O Uruguai é o primeiro país sul-americano a distribuir a maconha legalmente. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro convoca o Conselho de Defesa do país após ameaças de sanções pelos Estados Unidos. Maduro afirmou que o Conselho deverá responder de forma firme contra as ameaças dos americanos. Ontem, Donald Trump disse que Maduro deveria parar com a ideia de mudar a Constituição e chamou o venezuelano de péssimo líder que sonha em se tornar um ditador. Maduro ainda mandou um recado para os governos do Brasil e da Colômbia, que já apelaram pela pacificação na Venezuela e a convocação de eleições gerais. Ele afirmou que ninguém dará ordens porque quem manda na Venezuela são os venezuelanos. Nem Mariano Rajoy, nem Michel Temer. Em meio à instabilidade política, os protestos contra e a favor do governo seguem violentos. O Ministério Público da Venezuela abriu investigação sobre a morte de um homem que foi queimado durante uma manifestação no estado de Anzoátegui, no leste do país. O número de mortos nos protestos que abalam a Venezuela desde o início de abril subiu para 96. Nesses dias gelados, os comerciantes estão aproveitando para queimar os estoques de roupas de frio. Nos principais endereços do comércio popular de São Paulo, não faltam promoções. O bairro do Brás é destino certo de quem quer economizar na hora de renovar o guarda-roupa. E com tanto frio que está fazendo essa semana, qualquer quantidade de roupa parece que não é suficiente para se esquentar. Quantas blusas você está embaixo? Ah, umas 3, 4. Tem bastante, ó. Tudo preto, mas tem bastante. E ainda o cachecol. Ainda o cachecol. Um cenário que anima os comerciantes. Muitos apostam nas vendas de gorros, cachecóis e calças. Qual mais sai? Essa de veludo que você mostrou aí? Que é pro inverno, né? A mulher usa leg com bota. Na banca do Belmonte, as blusas de tricô com valores entre R$30 e R$65 fazem sucesso. Principalmente os modelos mais populares nas redes sociais. Tem as novidades que tá na internet, Face, Instagram. Então nós estamos com uma coleção bonita, né? Só os manequins dentro da loja conseguiram ficar com braços e pernas à mostra. Na calçada, a Marlene tentava espantar o frio, fazendo sapatinhos de lã. A vontade é estar debaixo da coberta. Rua José Paulino, no Bom Retiro. Por aqui, os comerciantes esperam que o inverno melhore as vendas. O movimento nos 15 primeiros dias deste mês foi maior que na primeira quinzena de julho do ano passado. Quem confirma é a Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui da região. E a estimativa é que tenha um aumento de 10% nas vendas no fim deste mês, comparado com julho de 2016. E para atrair a clientela, as vitrines estão repletas de faixas e cartazes anunciando algumas palavrinhas mágicas para os consumidores: promoção, liquidação e preço baixo. Sempre tem que ter promoção, porque já é a troca de coleção já, então a gente está alterando tudo, coleção de inverno, porque o estoque está muito cheio, então a gente está esperando sair mais. O casaco, blusa, calça, meia calça, tudo, tem que comprar tudo agora, está muito frio. Só promoção, que é o que vale a pena agora. A arrecadação federal no primeiro semestre do ano somou 648 bilhões e meio de reais. Segundo as informações da Receita Federal, esse montante é 0,77% maior do que os números dos primeiros 6 meses do ano passado, já descontando a inflação. Este foi o melhor resultado para o período desde 2015. O valor se refere à receita com impostos, contribuições federais, além dos royalties pagos ao governo por empresas que exploram petróleo no país.
E o governo federal poderá aumentar impostos amanhã. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje estar analisando as contas públicas para definir a necessidade de adotar a medida. A elevação dos impostos poderá ser anunciada durante a divulgação do relatório fiscal bimestral do governo. O ministro citou como possibilidade o aumento da CID, que é uma contribuição sobre o combustível e que pode ser adotada de imediato por meio de decreto. Meirelles também se referiu ao PIS, imposto cobrado sobre a folha de pagamento, e ao COFINS, calculado sobre o faturamento das empresas e sobre a importação de bens e serviços. Uma imigrante japonesa de 90 anos está fazendo renascer o cultivo de chá preto em Registro, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Após viver a tristeza de quase a extinção do cultivo da erva, ela inaugurou há 3 anos, com o apoio dos filhos, netos e bisnetos, sua própria fábrica. Com a simplicidade de uma mulher do mato, como ela mesma diz, Dona Elizabeth, aos 90 anos de idade, faz, sem perceber, uma revolução. Eu conheço esse chá desde 5 anos, chá, né? Mas nunca que conheci chá como tem valor. Agora, o chá tem muito valor e muito saboroso, né? Antes de ser saboroso, o chá trouxe um gosto amargo. As mudas, que sempre foram plantadas no sítio de Dona Elizabeth, não interessavam mais as fábricas que fecharam. Muitos agricultores sofreram e Registro, no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, que já tinha sido batizado de capital do chá do Brasil, viu o fim de uma era. Muito triste, Dona Elizabeth não se conformou. Um dia, resolveu limpar o mato alto e dar vida nova às antigas mudas. Eu lastejei que nem jacaré para limpar, porque a enxada não encosta na raiz. E assim nós limpamos arrastando, matei 2 cobras venenosas. E com o apoio de amigos e da família, Dona Elizabeth fez o que ninguém imaginava àquela altura. Inaugurou sua própria fábrica de chá. Essa história foi há 3 anos, quando a Dona Elizabeth tinha 87 anos de idade, e foi aí que ela, além de resgatar o cultivo do chá no sítio dela, também inspirou outros produtores e olha só, a família inteira, que agora reunida, tem uma empresa fazendo sucesso internacional. Ela teve a visão dela, assim, de fazer um produto orgânico e artesanal. E quando a gente tomou o chá dela, a gente viu, nossa, esse chá não é igual ao que a gente está acostumado a tomar. A gente viu que tinha alguma coisa ali que não era qualquer coisa. No mesmo ano, Dona Elizabeth foi para o Japão a convite de especialistas em chá e recebeu alguns produtores premiados aqui no Brasil. Os familiares entraram em ação. Netos fizeram embalagem, colocaram na internet, os filhos ajudaram na produção. As coisas acontecem tudo encaixadinho, assim, que a gente não entende. A gente só isso é verdade. O chá rende 400 quilos por ano e ganhou o nome de chá da vovó, só que em japonês, Obachan. A gente já recebeu pedidos, assim, pedidos pequenos, a gente já recebeu do Canadá, Estados Unidos, só que pedidos grandes, assim, para revenda, Holanda, Inglaterra e Japão. Dona Elizabeth ensina que tudo começa com um pensamento e depois com um cultivo. O dela é o sonho do imperador do Japão e da rainha Elizabeth, xará dela, provarem o legítimo chá do Vale do Ribeira revigorado. Rainha Elizabeth, se prepare. Eu estou preparada. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Anita Pasques. E lembrando que após o esporte, Maria Lídia Flandoli entrevista ao vivo o jurista Walter Mairovich. Noite de emoção, noite de futebol pelo Campeonato Brasileiro. Os 4 times paulistas entram em campo hoje na abertura da 15ª rodada da competição. Não é, Anita? Boa noite. Boa noite, Estela. Exatamente. O Santos foi o primeiro a entrar em campo e joga nesse momento contra a Chapecoense na Vila. Até agora, o placar está 0-0. Já o Corinthians vai a Santa Catarina enfrentar o Avaí e o Palmeiras pega o Flamengo no Rio de Janeiro num jogo importantíssimo para o time do técnico Cuca se acertar. A partida dessa noite contra o Flamengo vale muito mais do que 3 pontos. Ela também é a oportunidade para o técnico Cuca achar a formação ideal, pois o objetivo por aqui todos sabem bem quais são.
os de avançar nas fases de mata-mata da Copa do Brasil e principalmente da Copa Libertadores. A primeira decisão de mata-mata será daqui a uma semana contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Antes desse compromisso, além do Flamengo hoje à noite, o Palmeiras ainda terá o Sport no Recife no final de semana. E isso implica em quase 10 dias de todo o elenco longe da família. Ficar longe da família nunca é bom, né? Ficar longe do meu filho também, da minha esposa, então a gente sabe que é preciso nessa maratona agora que a gente tem que buscar os 3 pontos, que é o que a gente está precisando. Mas é foco total no jogo, a gente sabe que vai ser 2 jogos muito importantes, esses 2 agora. Mas é bom também, a gente fica no quarto conversando bastante, a gente se une, como eu falei, nos jantar, almoço para conversar sobre os jogos e dar essa volta por cima. O time para logo mais à noite não está oficialmente escalado, mas o que se sabe é que o técnico Cuca não terá força máxima. Até porque Guerra, Felipe Melo e Edu Dracena não viajaram com a delegação e são desfalques. E o São Paulo entra em campo hoje também contra o Vasco e olha, tem a volta de um antigo conhecido da torcida, a volta do profeta Hernanes, né, Anitta? É isso mesmo, Estela. O São Paulo acertou hoje a volta do jogador Hernanes ao Brasil, que foi um atleta fundamental para as últimas conquistas do tricolor na era Muricy Ramalho. Hernanes estava na China e acertou com o São Paulo por 1 ano. O atleta já chegou mandando recado para a torcida e desejando sorte na partida de hoje às 9h45 contra o Vasco. Estou voltando, o profeta está chegando. Quero desejar boa sorte ao time hoje contra o Vasco, hoje à noite. E ao torcedor tricolor, minha promessa é que vou honrar mais uma vez a camisa São Paulina, dar tudo para, dentro de campo, com os meus companheiros, conseguir os resultados esperados. Um grande abraço, conto com vocês. Quero ver o Morumbi lotado mais uma vez. E é isso aí, o profeta voltou. Grande abraço. O Hernanes é engraçado que ele foge daquele discurso 3 pontos, ele fala sempre alguma coisa positiva, tem sempre para dar aquele recado, né? E eu queria saber, parece que os São Paulinos estão otimistas, né? Vocês deram um resultado ali que eles acreditam que o Hernanes vai consertar o São Paulo, ele é o salvador da pátria. Ele não vai fazer nenhuma mágica, esse apelido profeta é porque ele fala assim, complicado, né? É o que você falou, o discurso dele foge desse, precisamos dos 3 pontinhos. Mas o Hernanes é velho conhecido, né? Começou a carreira dele no São Paulo como profissional em 2005, foi bicampeão no São Paulo em 2007 e 2008, enfim, é um cara que conhece muito bem o clube, não sei se ele vai fazer mágica, mas acho que ele vai poder ajudar bastante, ele que volta aí depois de 7 anos, né, quando ele foi vendido para a Lazio da Itália. E olha, o Grêmio vai vencendo o Vitória por 1-0, acabaram de me passar aqui, viu? Muito bem, muito bom saber. Certo, Anitta, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada a você, Estela, até amanhã. É com você, Gabriel. Veja a seguir, Maria Lídia entrevista o jurista Walter Maierovitch. Até já. A condenação de Lula e as incertezas jurídicas sobre a sucessão presidencial na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o jurista Walter Maierovitch, desembargador aposentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e consultor internacional da União Europeia. Muito obrigada por estar conosco e é exatamente sobre essa questão das consequências dessa condenação do ex-presidente Lula e as eleições de 2018. Lula insiste no discurso de que ele é vítima da justiça. A defesa dele reafirma essa avaliação e entrou com recurso sobre a parcialidade no julgamento de Sérgio Moro e também cobrando esclarecimento sobre o que a defesa chama de contradições e incoerências. Eu quero saber se essas críticas procedem ou tudo isso faz parte daquele típico direito de espernear dos condenados pela justiça. Sim. Se a gente olhar uma radiografia de 5 minutos atrás, nós vamos ver que nos embargos de declaração, que é para consertar as omissões, as contradições existentes na sentença, é um recurso que é interposto ao próprio juiz que deu a sentença, não é uma apelação, quer dizer, ele não vai poder sair da condenação e ir para uma absolvição. A gente percebe que pela decisão do Moro, ele foi mais uma vez provocado. E ele vem se comportando
não muito bem nessas reações sobre provocações que vêm desde o início do processo. Ele vem sendo provocado. Por exemplo, veja que foi proposta uma ação pelo Lula contra o juiz por abuso de poder. E isso foi imediatamente rejeitado. Então, esse quadro, embargos de declaração rejeitados. E por que esse embargo surge assim? Evidentemente, numa tentativa de se protelar ao máximo, de se ganhar tempo para que chegue ao Tribunal Regional Federal. Porque aí entra o jogo do registro de candidatura, de prazos e de ter ficha limpa até lá. Então, eu diria que a defesa do Lula vai empurrando, mas vai colocando umas pedras no caminho. E o Moro, infelizmente, ele não se contém. Basta a gente olhar a decisão nos embargos de declaração, o que ele faz? Compara o incomparável, o Lula com Eduardo Cunha. Que pode ser até visto, se ainda fosse certa a teoria do Lombroso, dentro do campo do criminoso nato, né? Então não dá para se comparar. Então, o que é isso? Ele fica cutucando. Se a gente olhar a sentença do Moro, ele passou grande parte da sentença colocando fatos passados já mortos e que não tinham nada a ver com a causa. Por exemplo, suspeição, puxão de orelha do Teori, que ele disse que já se reconsiderou. Então, eu acho que ele está entrando em todas as provocações e vai continuar com isso. Bom, e com isso a defesa ganha aquilo que ela quer, que é o tempo. E aí entra uma outra questão, que é essa. Se há indicadores de que o julgamento em segunda instância aconteça antes da largada da campanha presidencial de 2018. Nós temos indicadores sobre quando sairá esse julgamento? Sim, veja, em segunda instância? Voltando aos embargos, pelo decidido pelo Moro, com relação aos embargos, virão outros embargos e outros embargos. Se ele enxugar melhor as coisas, ele vai evitar esse tipo de protelação. Quer dizer, vai depender da reação de Sérgio Moro aos embargos apresentados pela defesa. Então, se vierem outros embargos, e isso está claro que virão, ele vai rejeitar de novo, aí outro de novo. Então, o que quer dizer isso? Que é aquela protelação. Agora, se a gente verificar com relação ao tribunal, está prevento, evidentemente, a uma Câmara do Tribunal. E os dois dos integrantes dessa Câmara, que está preventa, que vai julgar, já informaram que o processo terá um encaminhamento normal. E tem que ser assim. E o que quer dizer encaminhamento normal? Porque tem... Em termos de tempo. Tem o passar na frente dado, por exemplo, a um réu preso que tem preferência. Eles disseram que, por se tratar de Lula, não tem preferência alguma, é o princípio republicano da igualdade. Então, não tem previsão. Eu acho que isso tudo deve sair em um ano e meio. Certo. Que é uma média do que ocorre com relação ao tribunal e àquela Câmara. Eu tenho visto muita estimativa do que possa ser a sentença em segunda instância. E traçam o perfil dos desembargadores que compõem aquele colegiado que vai julgar Lula. Tudo isso é mera especulação ou dar para prever com objetividade qual vai ser a decisão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região? Eu acho que é mera especulação. Os juízes são reservados e, mais do que isso, na área penal, não só o processo do Lula, mas um processo que leva a exame aprofundado de provas. Esse processo, por exemplo, a delação existe do Léo Pinheiro da OAS. O Moro trabalha em cima dessa delação, arrumando e buscando provas para fazer um mosaico de ligação para dar validade àquela delação premiada. Então, o que eu quero dizer? É que no processo criminal, o exame da prova, do fato e dos indicativos, se tem ou não suficiência,
Isto depende muito da interpretação. E nesse processo são fatos que precisam ser interpretados. O Lula teve posse? Tem registro de propriedade? Evidentemente que não, porque existe sempre a figura do laranja, do testa de ferro, mas tudo isso é pesado. O Moro fez aí a sua avaliação da prova. O tribunal vai ter que mergulhar de novo nessa avaliação. E como são fatos, como são criações de mosaicos, de interligações, evidentemente que isso depende de cada juiz e não dá para especular. Bom, agora tem uma outra questão, que é o seguinte: o próprio ex-presidente Lula já lançou o candidato pelo PT nas eleições de 2018, no dia seguinte da condenação. Se Lula for condenado em segunda instância, em ação penal e enquadrado na lei de ficha limpa, e os advogados dele entrarem com recurso no Supremo Tribunal Federal e lá ele conseguir uma liminar, ele tem chance de conseguir essa liminar que permita que ele seja candidato, mesmo tendo sido condenado em segunda instância? Olha, vamos ver o que está acontecendo e o que o Supremo está mudando de rumo, ou pelo menos está ensaiando uma mudança de rumo. Primeiro, uma condenação do Lula pelo Tribunal Regional Federal, no campo processual penal, implica no quê? Na aplicação de uma jurisprudência do Supremo que diz que cabe execução provisória. Execução do quê? Da condenação. E a condenação o que é? Prisão. Então, cabe execução provisória. Nos julgamentos do Supremo, e como a gente sabe que muitas vezes eles falam demais e aproveitam situações em que eles vão colocando as coisas, o que o Supremo, qual é o vento que está soprando por lá? É o seguinte, eles estão achando por enquanto, e ainda virá um processo a julgar, estão achando que quem deve é o Tribunal Regional Federal? Não, a execução provisória só caberia quando decisão do Superior Tribunal de Justiça. E aí, 5 anos a mais. Não é fácil entender, vamos ter que aguardar, considerando todas essas variáveis que o senhor levantou aqui. Sim. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, obrigada. Boa noite. Gabriel. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Eu volto às 10 horas. Até já.